Olá, sejam todos bem-vindos aos seminários integrados do PPG Ecologia da URI, que ocorrem todas as quartas-feiras, às 18h30. Né? Geralmente a gente faz pelo Google Meet as palestras e depois a gente grava elas e depois disponibiliza no canal do YouTube do PPG Ecologia, que é o Relatos de Experiências PPG Ecologia URI. Hoje a gente tem como convidada a doutora Flávia Tirelli. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela PUC-RS, mestrado em Biologia Animal pela URGS e doutorado em Zoologia pela PUC-RS, bolsista, né, de Desenvolvimento e Tecnologia Industrial, DTI, CNPq, trabalhando com polinizadores nativos para o aumento de produção de culturas. Fez doutorado com Ecologia de Felídeos, no bioma Pampa, orientada pelo professor Eduardo Eiserick, e durante seu doutorado de sanduíche em Oxford, ela trabalhou com orientação do professor David MacDonald e atualmente está como pós-doc PNPD junto ao Bird and Mammal Evolution Systematics and Ecology, lá da URGS, que é coordenado pela professora Maria João Pereira, que também já palestrou aqui com a gente. E a Flávia possui experiência em ecologia e conservação, e o principal foco, né, de investigação seria em ecologia e conservação de mamíferos carnívoros. Então, Flávia, muito obrigado por aceitar nosso convite, né, por ter um tempinho aqui para vir conversar com a gente. Então, desde já agradeço a ti e já te passo a palavra. Eu que agradeço muito o convite, ainda mais para falar de coisas que eu adoro, né? A ideia aqui é falar um pouquinho sobre os felídeos, sobre os estudos que a gente faz com os felídeos no Rio Grande do Sul. Então, é muito prazeroso, né? Bom, posso começar ou esperamos? Vocês que sabem. Tá, então tá. Então eu vou sair aqui por acaso, se precisarem falar alguma coisa, liguem o microfone, porque eu vou pro PDF e eu não vejo ninguém, né? Então, tá bom. Obrigada. Vou botar aqui em tela cheia para ficar melhor. Bom, acho que tá. Se qualquer coisa, então vocês ligam o microfone e falam aí se der algum probleminha na conexão. Bom, falar um pouquinho então sobre ecologia e conservação de felídeos no Rio Grande do Sul. Vamos falar antes da gente falar sobre os estudos que a gente faz aqui, vamos falar um pouquinho sobre quem são os felídeos. Os felídeos, então, são um grupo que é uma família da ordem carnívora dentro dos mamíferos. Os felídeos, eles são carnívoros obrigatórios, ou seja, eles precisam se alimentar de carne, né? Eles não possuem, por exemplo, frutos ou outras coisas na alimentação, somente carne. Então, com isso, eles acabam, né, eles precisam ser predadores, muitos deles são predadores de topo, e por serem predadores, são reguladores de populações de outros vertebrados. Só que, numa situação em que o planeta possui enorme degradação e fragmentação, nós acabamos encontrando algumas ameaças, né, quando a gente entra em contato, então, com os felídeos. As pressões antrópicas, elas podem causar a extinção dessas espécies que são predadoras e assim causar, então, grandes desequilíbrios ambientais e perda da biodiversidade. Então, compreender como cada uma das espécies de felídeos está respondendo às pressões antrópicas auxilia na mitigação dos impactos e contribui para a sobrevivência dessas espécies. Embora as espécies dessa família, elas possuem alguns comportamentos similares, como a gente pode ver aqui uma onça e um gatinho doméstico com o mesmo formato de caça, né, por emboscada, existem também outras características que são bem distintas, por exemplo, o tamanho, né, a gente vai desde um tigre que tem mais de 300 quilos até um gatinho selvagem que tem 1 quilo. E isso gera também uma consequência na alimentação, como, por exemplo, um tigre pode se alimentar de pode caçar um elefante, né? E um gatinho, um ratinho pequeno. E nas áreas de vida deles,
são muito diferentes em relação ao tamanho, né? O tigre precisaria de uma área enorme e um gatinho uma área menor. E isso também gera consequências na densidade populacional. Além disso, existem espécies com distribuições geográficas bem distintas, né? Por exemplo, aqui eu trago uma espécie de gato do mato que só ocorre no Chile e, ao mesmo tempo, o puma, que ocorre desde o norte do Canadá até o sul do Chile e da Argentina. Bom, falando do Brasil, existem 10 espécies de felídeos no Brasil, tá? E das 10 espécies, a gente destaca o estado do Rio Grande do Sul como o que possui a maior diversidade de felídeos do Brasil. Sim, mais que em outros lugares, como a gente imagina, que sei lá, na Amazônia, em outros locais. Nós temos 8 das 10 espécies que ocorrem no Brasil. Isso porque nós temos o Pampa. Nós temos aqui no estado espécies que ocorrem exclusivamente na Mata Atlântica, como é o caso do gato do mato pequeno. Nós temos espécies que ocorrem exclusivamente no Pampa. E são por causa dessas espécies que nós temos essa diversidade mais elevada no estado, que é o gato palheiro e o gato do mato grande. Além disso, existem espécies que ocorreriam nos dois biomas. No entanto, devido a ameaças, principalmente as ameaças antrópicas, as mudanças, né, que vêm acontecendo nos dois biomas, algumas dessas espécies, por exemplo, a onça-pintada, ela está extinta no Pampa, o puma e a jaguatirica praticamente desaparecendo também, e na Mata Atlântica existem apenas 3 indivíduos de onça-pintada somente lá no Parque Estadual do Turvo, que são onças, né, que fazem parte de uma população que vem da Argentina. Bom, então, vendo a questão desses 2 biomas, seria de grande valia para a conservação dessas espécies, a gente entender, realizar estudos ecológicos que envolvam tanto o Pampa quanto a Mata Atlântica nos 2 biomas. E aí foi onde eu comecei a minha linha de pesquisa. Então, aqui eu vou falar mais especificamente sobre os nossos estudos. Vamos começar com a Mata Atlântica. Bom, entre 2017 e 2019, a gente começou um projeto lá no laboratório lá da URGS, que envolve trabalhos, né, com mamíferos, e quando a gente trabalha até com animais de maior porte ou em grande escala, a gente não faz nada sozinho, é uma equipe, né? E aqui eu trago a imagem de uma turma bem grande que faz parte desse trabalho e que ele não ocorreria sem esse pessoal aí. Então, esse projeto, ele envolveu, o campo dele já foi realizado, tá? Foi realizado um estudo que foi realizado em 6 áreas da Mata Atlântica, e em cada uma dessas áreas a gente tinha 40 armadilhas fotográficas, então um trabalho bem pesado, e era um trabalho que envolvia 3 TCCs, 3 mestrandos e parte de um doutorado, além do meu pós-doc, que é o trabalho que conecta tudo, né? Bom, a gente trabalhou nessas 6 áreas dentro de um gradiente de perturbação antrópica, de uma área bem próxima a Porto Alegre, mais antropizada, até o Parque Estadual do Turvo, o único local onde, por exemplo, existe onça pintada, né? Como eu falei. O uso da armadilha fotográfica é um método bem interessante. A armadilha fotográfica ela é uma câmerazinha que a gente instala na árvore, numa árvorezinha, perto de alguma trilha, né? E é incrível a quantidade de dados que a gente coleta com esse método. Então, a gente pode coletar dados de diversidade, porque qualquer bicho que passa ali na frente, a gente registra, né? Então, e além de registrar, a gente pode registrar a imagem do animal, a data e a hora. Então, a gente pode, por exemplo, estimar períodos de atividade, a gente pode estimar diversidade, densidade, porque algumas espécies têm um padrão único, né? Por exemplo, algumas espécies de gatinho, que são manchadinhas, tem um padrão de pelagem que é como se fosse a nossa digital. Então, a gente consegue saber quem é quem pelo desenho da manchinha. E aí, com isso, a gente pode, por exemplo, fazer estudos de densidade.
E, além disso, a gente pode fazer, por exemplo, estudos de probabilidade de uma espécie ocupar ou não uma determinada área. Com isso, o nosso estudo da Mata Atlântica, em que a gente trabalhou em áreas, desde áreas mais degradadas a áreas protegidas, a gente tinha essa amplitude de diversos métodos, em diversas de análise, né, em diversas áreas. E o que nós temos já de trabalhos relativos a esse estudo? Aqui é um estudo foi minha primeira aluna de mestrado, a Paula, e esse estudo saiu esse ano, então, que é sobre a densidade e padrões de atividade, estimativas de densidade e padrões de atividade dessa espécie de gato do mato. Esse gato, ele se chama gato maracajá. O nome científico dele é Leopardus viti. Essa espécie é muito incrível, porque eles possuem um hábito arborícola e são capazes de andar de cabeça para baixo, como mostra aqui, né, na árvore. Eles também giram os seus cotovelos em 180 graus, então eles têm até uma modificação anatômica devido a esse hábito arborícola deles. E a gente está trabalhando, né, enfocando com um estudo com essa espécie numa área como a Mata Atlântica, que tem atualmente apenas 28% da mata original, né? Então, o objetivo desse trabalho da Paula foi estimar a densidade populacional e o padrão de atividade da espécie no limite sul da Mata Atlântica. Então, a gente trabalhou naquelas 6 áreas, né? E o que a gente observou? A gente conseguiu fazer a estimativa de densidade em 4 dessas 6 áreas, tá? E a gente observou que a maior densidade estava na área mais protegida. E com exceção do turvo, onde existe uma grande quantidade de jaguatirica, onde tem puma e onça em grande, né, e onde existe onça pintada, né? Então, provavelmente esses felídeos de maior porte fazem uma pressão sobre os de menor. Então, a segunda área das nossas 6 foi a área de maior densidade de vide. E a gente viu que isso aqui é um gráficozinho, tá? Com um box plot, aqui seria a quantidade de densidade, e aqui é cada uma das áreas. Aqui é a área mais degradada e a área menos degradada dentre as 4 que a gente trabalhou. Aqui vocês podem ver a imagenzinha. Como é que a gente identificava os indivíduos? Através das pontinhas deles, a gente sabia quem era quem. E no melhor modelo, a gente observou que quanto maior a densidade, aqui tá no X tá a densidade, no Y tá a cobertura vegetal. Então, quanto maior a densidade, maior a cobertura vegetal, né? Então, a gente observou que as densidades populacionais eram positivamente influenciadas pela cobertura vegetal, e, né, então, que grandes áreas de florestas preservadas, mais disponibilidade de presas, que também estava incluído no melhor modelo, são fundamentais para a persistência das populações, de populações mais densas dessa espécie. Além do estudo com o maracajá, a gente também está fazendo um estudo com o gato do mato pequeno. E esse estudo é em parceria, ele tem patrocínio da Pantera e é em parceria ainda com que foi meu orientador internacional, né, quando eu estava fazendo o doutorado, e agora ele é colaborador desse estudo. E o que a gente já observou no estudo do gato do mato pequeno? Que as áreas onde a espécie ocorre em áreas mais preservadas, ele possui um padrão de atividade que é tanto diurno quanto noturno, ou seja, ele apresenta um padrão que a gente chama de catemeral, né? Que é um padrão que é tanto noturno quanto diurno. Ele não tem um padrão, né? Ele está ativo em qualquer hora do dia. Quanto mais degradado, e aqui a gente vê essas partes rosinhas seriam bem degradadas, mais noturno ele vai ficando.
E isso corrobora, né, bem com os dados de um trabalho que foi publicado o ano passado, o ano retrasado, na Science, mostrando que a maioria dos mamíferos noturnos ao longo de todo o globo, dos mamíferos estão se tornando mais noturnos em função da presença antrópica. Então, bem interessante. Um outro estudo é o estudo da Vicky. A Vicky também fez mestrado lá com a gente, e foi aluna, a Vicky foi orientada pela Maria João e co-orientada por mim. E ela, então, fez o trabalho dela de mestrado, intitulou-se O Impacto dos Fatores Antrópicos na Ocupação e na Abundância de Carnívoros no Limite Sul da Mata Atlântica. Então, ela trabalhou com diversas espécies e aí dividiu elas em 5 diferentes grupos. E o que a gente observou? E aqui eu vou focar só para os felídeos, que aqui tá a abundância, e aqui, em cada um desses plotzinhos, são as 6 diferentes áreas que a gente trabalhou, desde a área mais degradada até a área mais protegida, como estamos nos desenhos aqui. O que a gente observou aqui? Flávia, só um pouquinho, acho que tá dando uma falhadinha no teu microfone, não sei se a captação às vezes dá uma pequena falha, você pode deixar ele numa posição mais paradinha, que eu acho que fica melhor. Tá, eu vou deixar ele, vou segurar um pouquinho assim, ver se Obrigado. Capaz, que bom que você avisou, obrigada. Então, o que a gente observa aqui é que a espécie, a onça pintada, né, o maior predador, está relacionado à área mais protegida. Já as espécies de médio porte, de médio grande porte, como é o caso da jaguatirica e do puma, elas vão aumentando a abundância em relação a quanto maior a área protegida, né? Dá para ver bem uma crescente. Já os mesopredadores têm a sua maior abundância nas áreas intermediárias, provavelmente para evitar, né, esses predadores maiores. Então, o que a gente observou aqui? Que as florestas, florestas bem preservadas são fundamentais para a persistência de felídeos de todos os portes. A massa corporal é um indicador de suscetibilidade à extinção em felídeos, e pequenos fragmentos florestais ainda assim podem ser refúgios para pequenos predadores, né? Como foi que a gente mostrou ali. E mesocarnívoros estariam bem sucedidos nessas áreas intermediárias, mas a que prazo, né? A gente não sabe se eles realmente estariam bem sucedidos nessas áreas intermediárias. Bom, atualmente, ainda falando de estudos da Mata Atlântica, e já aqui a gente já não está mais falando sobre aquele estudo em específico nas 6 áreas, a gente está falando de um estudo que é focado somente no Parque Estadual do Turvo em derrubadas. Esse é um trabalho, na verdade, em parceria, tá? É um plano de monitoramento e análise de ameaças à onça-pintada e outros grandes mamíferos nessa região, que é a região mais meridional do corredor trinacional, que envolve Argentina, Paraguai e Brasil. Então, esse estudo que a gente está fazendo com as onças especificamente e espécies relacionadas, a gente já observou somente até agora, 3 indivíduos de onça no parque, mas a gente teve um número de registros razoável e deu para a gente fazer uma análise, observando aqui as áreas azuisinhas são as áreas de maior densidade da espécie. Então, a gente já pode, e aqui seriam onde estariam as nossas armadilhas, e aqui são estimativas onde a gente teria uma maior densidade. Então, isso aqui vai nos ajudar ele vai servir como um piloto para a gente começar a fazer um novo estudo em que a gente vai amostrar todo o parque com um armadilhamento fotográfico. E essa parte prática vai ser realizada
através do doutorado do Rogério, que é o meu aluno lá na URGS, em que ele vai trabalhar em campo no Parque Estadual Turvo, com essa análise através do armadilhamento fotográfico, mas também vai fazer um estudo de dieta. Além disso, o doutorado do Rogério vai incluir outras questões, né? Vai ir desde uma escala mais global até uma escala mais local, que seria, né, esse estudo no turvo. Então, vai envolver diversos outros aspectos relacionados à onça-pintada. Passando, então, para os estudos do Pampa. Aqui eu mostro, então, esse estudo que a gente caracterizou os aspectos ecológicos de duas espécies de gato do mato, o gato do mato grande e o gato palheiro, foi realizado no Pampa, tá? Que inclui tanto o Pampa a savana uruguaia inclui o Pampa brasileiro e o Pampa uruguaio. Isso aqui foi, então, o meu doutorado. A gente, então, trabalhou 3 anos coletando os animais atropelados em rodovias, 2 anos num estudo local, né, numa área de estudo entre Alegrete e Rosário, em que a gente usava armadilhamento fotográfico, a gente capturava os indivíduos, usava rádio colar e seguia eles. Além disso, a gente coletou também sangue para estudos de parentesco, e outros estudos. O que a gente observou, né? Quando a gente, em relação ao gato do Mato Grande, a gente teve um N lá de 516 registros, um N bem bom, né? Pensando em felídeos. Nós conseguimos capturar 12 indivíduos e nós monitoramos e fizemos um estudo bem bacana com análise de parentesco entre esses indivíduos, e aqui seriam os relacionados a esses trabalhos. A gente também coletou 82 atropelados dessa espécie. Então, a gente observou com a soma desses diversos estudos que Geoffroy parece ter uma dieta baseada em roedores, mas podendo ser bem variada. Além disso, possui uma variabilidade genética, densidade populacional razoável quando comparada a outras espécies de felídeos, e eles possuem uma influência positiva de áreas de mata e proximidade de água em áreas, mesmo nas áreas de campo, né? Sabe, pensando que o bioma Pampa é um bioma aberto, essa espécie está mais relacionada às áreas de mata. E possui hábitos noturnos, mas com uma certa capacidade de modificar esses hábitos. Todas essas questões podem auxiliar as populações dessa espécie a se manterem dentro desse bioma que é basicamente fazendas, né? Então, essa espécie parece estar conseguindo se manter nesse ambiente que é bem antropizado. Beleza, a gente, né, conseguiu, então, ter vários dados sobre essa espécie. E sobre essa? A gente não conseguiu nenhum registro fotográfico dessa espécie. Nós não capturamos nenhum indivíduo. Nós coletamos apenas 9 atropelados ao longo de todo o meu doutorado. E aí a falta de dados com essa espécie indica uma preocupação, né? Que em alguns pontos onde a gente ficou, né, lá que nós ficamos 2 anos amostrando, poderia até estar extinta localmente. Então, a gente resolveu fazer um estudo de distribuição potencial com essa espécie. Essa espécie, ela teoricamente seria isolada nessa região da savana uruguaia aqui, tá? Que é essa região verde clarinha. E isolada por quê? Isolada pelos rios Paraná e Uruguai, pela Mata Atlântica, porque ela é uma espécie de campo, o Oceano Atlântico e Rio da Prata. Então, ela estaria isolada praticamente a essa região aqui, com alguns indivíduos conseguindo passar para cá, mas em princípio totalmente isolada de outras regiões. Tá? E aí, quando a gente pensa que ela está isolada numa região que é altamente
explorada pela economia humana, a gente se preocupa, né? E o que a gente observou com esse estudo realmente? Que apenas 1% das áreas de maior adequabilidade, que são essas áreas verdes escurinhas aqui, as áreas onde a espécie tem maior adequabilidade de habitat, estão fora de áreas protegidas. Tá? E o que a gente fez também? A gente utilizou os dados de densidade existentes e estimamos números de indivíduos totais dentro da população na espécie. E a gente fez isso com 24 cenários. A gente utilizou toda a distribuição, a gente utilizou as áreas de distribuição com adequabilidade baixa, média, alta, e fizemos 24 cenários e todos eles resultaram em alguma categorização de risco de extinção para essa espécie. Então, a gente fez uma análise de conectividade para ver o movimento, né, dos indivíduos dentro da distribuição. A gente vê que existe uma área que teria uma maior conectividade bem no centro da savana uruguaia, né, entre bem também numa região perto, aqui vem de mais ou menos São Gabriel, Rosário, Dom Pedrito, Bagé, e aí vem para Rivera, né, já no Uruguai. Então, seria essa a região mais importante para a espécie. E a gente observou que nessa região aqui, né, a gente botou num mapa, que é um mapa que foi realizado, que é um mapa da NASA, realizado a partir de ameaças futuras. Esse mapa ele é feito a partir de estimativas de expansão agrícola, urbanização, mineralização. Então, ele une vários aspectos e então, categoriza diversas áreas globalmente em níveis de ameaça. E a gente observou que 92,46% das áreas de conectividade da espécie estão exatamente nessas áreas de maior ameaça futura. Então, aqui a gente traz duas histórias distintas, né? Mesmo espécies de felídeos neotropicais que são tipicamente de áreas abertas, eles possuem tamanho corporal similar, mesmo assim, eles possuem respostas bem distintas à degradação do ambiente, né? Com uma espécie sendo mais resiliente e outra espécie à beira da extinção. Atualmente, a gente está fazendo um estudo na savana uruguaia também, no qual a gente também está trabalhando com armadilhamento fotográfico. A gente pretende mostrar 18 áreas da savana uruguaia. Esse trabalho também é um trabalho com várias pessoas, e a ideia desse estudo é não só focar em felídeos, é entender como os efeitos do uso da terra e de espécies invasoras, como, por exemplo, o javali, influenciam na diversidade, no uso do habitat e nos padrões de atividade temporal de mamíferos terrestres da ecorregião da savana uruguai. A gente vai fazer campos tanto no Rio Grande do Sul quanto no Uruguai. No Rio Grande do Sul, nós já fizemos 7 campos, mas agora está tudo parado em função do Covid. E no Uruguai, a gente tem uma equipe no Uruguai também, que esse estudo é em parceria com a Udelar, com o professor Diego Queirolo. Então, eles vão começar, assim que as coisas ficarem melhor por lá também, que é bem melhor que a situação brasileira, mas eles vão começar a fazer os campos lá também. E quando a gente puder, a gente vai para lá, né? Bom, beleza. Agora que a gente deu um resumão, né, de tudo o que a gente conseguiu gerar de informações até o momento, beleza, mas né, o que eu falei até o momento foi sobre ecologia, né, das espécies. Mas o título da palestra é Ecologia e Conservação. Então, o que a gente faz a respeito disso?
faço parte de uma instituição que é a Procarnívoros, que tem como objetivo promover a conservação dos mamíferos carnívoros neotropicais e de seus hábitats. A gente, então, desenvolve pesquisas, como eu já falei anteriormente, as que a gente desenvolve aqui no Rio Grande do Sul, e a gente também faz propostas de estratégias e ações de manejo para garantir a sobrevivência dos carnívoros a longo prazo. Então, aqui são alguns exemplos de publicações que são passadas para a população. Também ajudamos a identificar as áreas prioritárias para a conservação dos carnívoros, e, por exemplo, aquele estudo ali com o gato palheiro vai nos auxiliar a pensar, né, a planejar, então, quais seriam as áreas prioritárias para a gente conseguir conservar aquela espécie, por exemplo. A gente também orienta em casos de predação de animais domésticos, já que, né, muitas dessas espécies, como os felídeos precisam se alimentar de carne, acabam, às vezes, ocasionando conflitos, então a gente faz essa orientação. Treinamento e capacitação de profissionais especializados em manejo e conservação de predadores naturais. Então, aqui tem alguns exemplos de como são feitos esses treinamentos. A gente também faz desenvolvimento de programas de educação ambiental, então o pessoal usa muito a criatividade, faz teatro, cinema, né? Tem muitas ideias aí. Aqui são alguns exemplos. A gente vai para os interiores, né, e a gente não fala só para, como, por exemplo, aqui a gente está falando dentro da universidade, o pessoal que trabalha com biologia, mas a gente também vai em sindicato rural, a gente vai em polos educacionais do interior, a gente tem que mudar a linguagem para explicar e mostrar para as pessoas o quão é importante conservar, né. Aqui eu ainda trago esse cartaz, que é um programa que foi lançado no final do ano passado, que é Deixa o Bicho no Mato. Eu vou enfatizar isso aqui, porque em Vacaria, semana passada, não, essa semana, não me lembro agora, encontraram 2 filhotes de puma, né, e em algum local tinha uma reportagem em que a repórter no fim falava essa história é muito fofa e olha só, os filhotinhos foram resgatados, olha, então esse é um final feliz. Não, esse é um final bem triste, porque esses filhotes vão viver atrás das grades pro resto da vida, né? E a mãe deles poderia estar ali perto e eles foram retirados da natureza. Então, a ideia aqui é a gente promover essa conscientização que, às vezes, a pessoa está querendo fazer o bem, está querendo ajudar, mas, na verdade, acaba que prejudica, né? Então, essa é uma dos programas que a gente está apoiando. Também produz material educativo e para divulgação, tem agora bastante atividade no meio virtual, ainda mais agora, durante a pandemia, né? Então, seria bem legal se vocês quiserem entrar lá no Instagram do Procarnívoros, tem várias coisas legais. A gente tem um mais local, que é o Felídeos do RS, que a gente coloca os nossos vídeos das armadilhas, as funções de campo, né? Então, é bem legal. E, finalmente, a gente, então, apoia o desenvolvimento de políticas públicas para a conservação dessas espécies e seus hábitats, como, por exemplo, a elaboração de planos de ação de conservação, né? Bom, gente, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou agora fechar aqui e vou para aí. Muito obrigado, Flávia. Obrigadão pela tua fala. Eu vou interromper a gravação aqui e a gente abre para as perguntas. Claro.